Ora, vejam só, Lula admite que o ato dos bolsonaristas na Avenida Paulista, domingo passado, foi grande e mobilizou muita gente. O Lula admitiu isso. Ele falou, cheio de gente no PT que não tinha coragem de admitir, que ficou debochando, mas o presidente falou o que tinha que falar. A pura verdade. Quanto ao número de pessoas exato que tinha lá na Avenida Paulista, é um cálculo bastante complicado. É engraçado porque a imprensa evolui e nunca sai do mesmo lugar nesse quesito, porque aqueles que são contra, né, dizem que tinha lá uns 30 mil, 50 mil, que é um absurdo, tinha muito mais. E aqueles que são a favor, no caso os bolsonaristas, dizem que tinha para lá de 600 mil. Já vi gente falando que tinha 1,5 milhão, o que também é um absurdo, porque tinha gente, mas não tanto. E sempre foi assim, com números divergentes. Até hoje ninguém faz questão de usar métodos modernos de aferição. Então, o que vale é assim, cada um pense o que quiser, mas o fato central e indiscutível é que a Avenida Paulista estava lotada. E foi isso que o Lula chamou a atenção. Acho que ele fez bem em admitir. O Lula disse assim: veja, não é possível negar um fato. Mesmo que não quiser acreditar, é só ver a imagem. Claro, evidente. Nessa entrevista que o Lula deu para o jornalista Kennedy Alencar na Rede TV, aliás, um pequeno parênteses aqui sobre televisão, a Rede TV está melhorando, hein? Contratou Geraldo Luiz, contratou Ivan Moré, Kennedy Alencar sempre está fazendo entrevistas interessantes lá. Rede TV, que chegou ao limbo, está ressuscitando. Muito bom. Mas voltando ao assunto aqui. Na entrevista que deu para o Kennedy Alencar, o Lula fez uma ressalva. Eles estavam lá mesmo, em defesa do golpe, mas de qualquer forma é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está de brincadeira. Tá certo, Lula? Mas aí, como assim? O Lula está com medo de perder a próxima eleição? O Bolsonaro nem vai participar? Vai perder para o Tarcísio? O que está acontecendo, Lula? Está com medo? Não é medo, não. A mensagem que o Lula está dando é diretamente ao PT, ao partido dele. Ele está querendo dizer para o PT que o Brasil, que foi para as urnas dividido nas últimas eleições, dando ao Lula uma pequena vantagem e, portanto, a vitória no final, esse país continua dividido. E muito provavelmente, mesmo sem Bolsonaro inelegível, mais representado pelo Tarcísio, atual governador de São Paulo, ou talvez pelo Zema, governador de Minas, o Brasil chegará novamente dividido na próxima eleição. Como jornalista imparcial e isento, eu sempre digo aqui, pessoal, não adianta ficar metendo pau, falando mal. Eu votei sim no PT, votei no Lula. Mas eu tenho a dignidade, a sensatez e a imparcialidade para criticar também o que eu vejo errado no atual governo e particularmente no Lula. Então, como jornalista imparcial e cidadão preocupado com o Brasil, acima de tudo, eu acho até bom que essa divisão aconteça. Porque só assim, sob pressão, o governo atual tentará fazer o máximo pela população, errando o mínimo possível, para não correr o risco de chegar lá na frente e ser derrotado nas urnas. Porque todos lembram que a diferença do Lula para o Bolsonaro nessa última eleição foi muito pequena. Sabe a história de que um negócio só prospera quando tem concorrência? Isso vale para a indústria, isso vale para o comércio e isso vale também para o poder público. Se o Lula bobear, o bolsonarismo volta. Quanto ao perfil do brasileiro, nós estamos vendo hoje o resultado de mais de 500 anos sem investimentos adequados em todas as áreas. Todas.
mas principalmente na área da educação. É fácil entender por que as livrarias estão fechando, foram à falência. É fácil entender por que a qualidade da programação de TV está cada vez pior. É fácil de entender por que o jornalismo profissional está sendo contestado e perdendo espaço para as redes sociais, vejam bem, onde notícias verdadeiras estão misturadas com fake news e o pessoal acredita em tudo. É fácil saber por que os ricos preferem morar na Flórida, enquanto os pobres, que não têm essa opção, levam bala todo dia. É fácil perceber que a bandidagem está tomando conta das ruas. Chegamos próximo ao ponto de não retorno. 500 anos de desigualdade social, cada vez maior, que gerou todos esses fatores podres que eu levantei aqui, entre muitos outros. Além de uma insatisfação geral com os políticos. Tanto faz se de esquerda ou de direita, tá legal? Todos farinha do mesmo saco. É claro que um vai ter um estilo, outro vai ter outro estilo, os interesses serão divergentes, cada um vai acreditar ou não acreditar em determinadas coisas, mas em linhas gerais, são todos farinha do mesmo saco. São eleitos, chegam lá em Brasília, chegam nas assembleias, chegam nas câmaras, encostam o casaquinho lá e é só verba. Verba disso, verba daquilo, contrata pessoal, rachadinha. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, mas sem polarização, sabe? Não fale como bolsonarista, não fale como petista ou lulista. Fale do seu coração. O que você pensa a respeito do que eu falei aqui? Escreva nos comentários, por favor, já agradeço. E, gente, vamos abrir os olhos. A soma da insatisfação com os políticos, mais o perfil carente, desprotegido e pouco esclarecido da população, está nos levando na direção de um estado de sítio. E se isso acontecer, eu espero que não, mas se isso acontecer, estamos próximos, aí sim nós, cidadãos, estaremos presos dentro de casa, porque lá fora os riscos serão ainda maiores do que são hoje. E a coisa tá braba. Espero que não aconteça. Vou torcer muito. Como já aconteceu na Venezuela, como já aconteceu na Colômbia e em tantos outros países. Mas para evitar que cheguemos nesse estágio, só tem um jeito no momento. Caprichar no voto. Procure bem o político. De preferência, você que gostaria de ajudar o Brasil a ser um país melhor, participe como candidato, mas com boas intenções. E depois, cobre dos políticos, porque as pessoas esquecem em quem votaram ontem. É impressionante. Ninguém mais lembra em que deputado, em que vereador, em que... Só presidente. Aí a pessoa lembra que votou no candidato X ou no Y. Aí sim, para presidente todo mundo lembra. Mas o resto, e é esse resto que forma as assembleias, que forma o Congresso, que forma o Senado, que forma as câmaras. É esse resto que manda no Brasil, como vocês estão vendo. Então tem que caprichar no voto e cobrar deles depois. São duas coisas assim tão elementares, mas tão elementares. E o brasileiro, na sua ingenuidade e falta de formação e de preparo, ainda não aprendeu a votar. Por isso somos o que somos, uma democracia capenga. A gente se fala na próxima crônica.